Obrigado. Desembargador Oécio Rego, Vossa Excelência como vota? Senhor presidente, eu gostaria também de aproveitar a oportunidade de fazer alguns esclarecimentos em relação à questão posta em julgamento. Nós estamos diante de um plano de saúde daqueles considerados planos antigos, isto é, contratados anteriormente ao início da vigência da Lei 9656 de 98. Nessas situações, vale exatamente o que nele está escrito, salvo se eles forem adaptados ou se houver a migração para os contratos novos. Mas o que se põe em discussão no caso concreto não é a possibilidade ou a impossibilidade de aplicação do reajuste por mudança de faixa etária, mas sim da validade ou não da cláusula que estabelece, que prevê esses reajustes em percentuais que estariam em desacordo, não apenas com a legislação de plano de saúde, embora a eles não aplicáveis, mas em relação também ao Estatuto do Idoso, que, no caso, vedou de modo expresso, tanto para contratos anteriores à sua vigência, quanto para os contratos posteriores à sua vigência, a possibilidade de reajuste por mudança de faixa etária. No caso concreto, o que o desembargador Marcos Alcínio está chamando a atenção, e esse é um fato absolutamente relevante para o julgamento da causa, é o momento da lesão ao direito subjetivo da parte autora. No caso, a lesão ao direito da autora ocorre antes do início de vigência do Código Civil de 2002. Por que isso é relevante? Porque antes do Código Civil de 2002, não havia um prazo de prescrição específico para a hipótese em concreto. Daí porque, nestas situações, o prazo prescricional seria o prazo geral vintenário do artigo 177 do Código de 16, como já o afirma, inclusive, o tema 610. O problema surge a partir de 2002, com o parágrafo 3º, se eu não estiver enganado, porque eu estou sem a legislação na frente, do artigo 206, que estabeleceu para as hipóteses de enriquecimento sem causa um prazo prescricional de 3 anos. E o que o tema 610 fez? Discutir se a questão que envolve a declaração de nulidade com pedido de repetição de indébito se submeteria ao prazo geral do artigo 177 do Código Civil ou ao prazo especial do artigo 206 do Código de 2002. E o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar, então, o tema 610, estabeleceu e previu as duas situações. Então, para as hipóteses ocorridas antes do início da vigência do Código de 2002, a regra é a do artigo 177, a regra a ser observada é a do artigo 177 do Código de 2016, com a imposição da regra de transição do artigo 2028, ou para aquelas situações em que o dano, a lesão ao direito subjetivo, ocorreu após a vigência do Código de 2002, a regra específica do artigo 206, prazo trienal. Então, senhor presidente, o que gerou a confusão na Câmara de origem, ao fazer o juízo de conformidade, foi confundir situações fáticas distintas.
Porque a situação fática em concreto tem como lesão ao direito subjetivo da parte autora fato ocorrido antes do início da vigência do Código de 2002 e que, portanto, não poderia se submeter a prazo diverso daquele do artigo 177. Porém, no caso específico, admitindo-se a lesão não no momento em que foi celebrado o contrato, isto é, 1981, mas na data da entrada em vigor do Estatuto do Idoso, ano de 2000, nós teríamos, quando do ajuizamento da ação, a fluência de prazo inferior à metade do prazo prescricional vintenário. E, portanto, haveria que se aplicar o prazo da lei nova, conforme a regra de transição do artigo 2028. E qual seria o prazo da lei nova? O prazo reduzido pelo pelo Código Civil, que foi o prazo geral de 20 anos. Este prazo, porque não transcorrido mais da metade da sua fluência na vigência do Código Antigo, ele foi reduzido pelo artigo 205 a 10 anos. E esse, então, é o prazo que a regra do artigo 2028 impõe seja aplicado ao caso concreto. O prazo prescricional, portanto, no caso concreto, é de 10 anos, exatamente pelos motivos expostos pelo desembargador Marcos Alcino. O tema 610 apenas estabelece a imposição da regra do artigo 206, prazo trienal, para a accionata que tem início na vigência do Código de 2002. E aplica-se o código anterior, que é o de 16, para os fatos ocorridos antes do início da vigência, com a temperança, a regra de transição do 2028. Como o prazo vintenário não havia transcorrido por mais da metade do seu tempo na data do ajuizamento desta ação, haver-se-ia de aplicar, então, o prazo correspondente ao da nova lei. Mas que prazo? O prazo geral. Então, haveria que se aplicar, no caso concreto, a regra do artigo 205. E foi toda essa a discussão que se travou ao longo do processo. A discussão era se haveria de se aplicar a prescrição de 10 anos ou a prescrição ânua, afastando-se a prescrição quinquenal, porque essa teria fundamento no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, absolutamente não incidente na espécie. O que o acórdão fez foi reconhecer corretamente a incidência da regra do artigo 205 e, por oportunidade do juízo de conformidade ao paradigma que o desembargador Marcos Alcino cita, que deu origem ao tema 610, para entender diferente, ela teria que fazer uma análise fática diversa daquela existente no caso concreto. O acórdão teria que considerar a data da lesão ao direito subjetivo da autora como tendo ocorrido após o início da vigência do Código de 2002, o que não fez. É certo que no caso concreto não há uma afirmação explícita de fato inexistente, mas isso está subtendido nas razões do julgamento, porque apenas se poderia aplicar a regra do artigo 206 para as hipóteses, para as lesões, para as ofensas ocorridas após a entrada em vigor do Código de 2002, que não é a hipótese do caso concreto. Então, para se chegar a este resultado, evidentemente, a Câmara partiu de pressuposto fático equivocado. Por essa razão,
eu estaria também me manifestando no sentido de acompanhar a divergência para, no caso concreto, dar provimento ao agravo interno, porque é o que nós estamos julgando nesse momento. A decisão da desembargadora relatora monocrática decidiu, eu não estou com os autos aqui em mãos, por isso é que eu estou em deslocamento, inclusive, né? Eu não tenho acesso a essa informação, mas nós estamos julgando um agravo interno. E ao que parece, a decisão do desembargador, o voto do desembargador Marcos Alcino, está julgando a ação rescisória. Salvo a hipótese de a decisão monocrática ter sido no sentido da improcedência da ação rescisória, eu estaria acompanhando o desembargador Marcos Alcino. Se a decisão agravada, e eu não a tenho aqui em mãos nesse instante, ela foi apenas no sentido do indeferimento da petição inicial, eu estaria dando provimento ao agravo interno para processamento da ação rescisória. Por isso eu gostaria de pedir ou à eminente desembargadora relatora ou ao eminente desembargador Marcos Alcino um esclarecimento quanto a esse fato, se a decisão monocrática recorrida pelo agravo interno, ela indeferiu a petição inicial ou julgou o mérito da pretensão rescisória. Perfeito, desembargador. A rigor é isso. Nós estamos julgando apenas o agravo